Olá lá, vamos fazer mais um vídeo. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os movimentos, protestos que estão acontecendo no Brasil. E nesta última semana, né, muitos protestos aconteceram nas principais cidades do Brasil, todo o Brasil, protestando, sei lá. Esse é o problema, ninguém sabe exatamente o que eles estão protestando. Parece que, inicialmente, um dos grupos, né, que liderou esses protestos era contra o aumento da passagem de ônibus. O passagem de ônibus estava aumentando de R$ 3 para R$ 3,20. E parece que havia um grupo, né, que era contra isso e organizou inicialmente os protestos. Mas o problema é que muitas outras pessoas também é, aderiram aos movimentos, aos protestos, mas tendo outra agenda, protestando por outras coisas. Então ficou uma mistura de gente, né? Muita gente, cada pessoa protestando uma coisa diferente. E parece que, no final das contas, ninguém sabe exatamente, né, o que esse pessoal está protestando, o que esse pessoal quer, né? Mas uma das características, talvez, é que acho que talvez muitos brasileiros estão tendo essa noção, né, essa percepção de que o governo brasileiro está gastando muito dinheiro, está dando muita prioridade para a Copa do Mundo e sei lá, as Olimpíadas. E não dando assim devida prioridade aos serviços básicos, educação, saúde, etc, etc. E talvez essa percepção seja correta, eu acho, né? E é muito interessante que a maioria dos jornais, assim, televisão e rádio falaram que esse movimento foi bem assim, desorganizado. Não houve assim, não houve nenhuma grupo, né, central que organizasse os movimentos. Os movimentos foram organizados pela internet, né, pelo Facebook, redes sociais, pelas redes sociais. E isso é bastante interessante, né? Isso. É, eu acho que para resolver esses problemas só, acho que o presidente do Brasil, né, o presidente Dilma, ela deveria usar as redes sociais, deveria abrir uma conta no Twitter, no YouTube e no, sei lá, Google Plus e usar as redes sociais, né? Fazer vídeos no YouTube, assim, né? Sei lá, todos os dias mesmo. Falar alguma coisa sobre o dia a dia do presidente, como estão as coisas lá, né? E responder perguntas, permitir as pessoas fazerem perguntas nos comentários, né? Do YouTube, por exemplo. E a presidente Dilma deveria, sei lá, responder, né? Escolher algumas perguntas e responder as perguntas no vídeo. A presidente da República do Brasil deveria conversar diretamente com os brasileiros, com a população. Porque é isso que, por exemplo, o presidente Barack Obama está fazendo. Ele faz isso, né? O presidente Barack Obama tem conta, sei lá, no YouTube, no Twitter, sei lá, no Facebook. E aparentemente ele responde, né? As perguntas que são colocadas lá na página dele. E acho isso bastante interessante, né? E talvez é algo que eu penso que seja importante que a presidente Dilma deveria fazer, né? Usar as redes sociais, já que as pessoas que organizaram esses protestos usaram as redes sociais, né? Como esses protestos nasceram das redes sociais, né? O governo também deveria usar as redes sociais. Uma outra coisa também que, é, sei lá, a presidente Dilma poderia fazer, de alguma forma, fazer, de alguma forma, fazer com que os próprios brasileiros discutam entre si o que deve ser feito. Porque para cada assunto sempre haverá pessoas que estão a favor e pessoas que estão contra. E essas pessoas acabam indo diretamente para o governo, né? Criticar o governo, tentando defender suas posições. Em vez disso, essas pessoas que são contra e a favor deveriam discutir entre si. De alguma forma, o governo precisa fazer com que as pessoas discutam entre si e não diretamente para o governo. Porque o que está acontecendo bastante aqui. Todo mundo vai para a rua protestar, mas cada pessoa está protestando uma coisa diferente. E até mesmo pessoas estão protestando coisas contraditórias. Uma pessoa protesta uma coisa, outra pessoa protesta exatamente o contrário. Acho que talvez isso esteja acontecendo, né? E todo mundo está protestando, mas contra o governo.
mas as pessoas não entram em acordo, né, sobre o que realmente protestar. Eu acho que isso é algo interessante, né? E acho que o governo deveria aproveitar isso, né? Deveria, sei lá, aproveitar esse fato, né? E fazer com que as pessoas que são contra e a favor discutam entre si e não contra o governo, né? Ah, não contra o governo. Ah, que mais? O que a presidente Dilma poderia fazer também? Outra coisa é que os brasileiros estão vendo, eles têm essa percepção de que o governo dá muita prioridade à Copa do Mundo e, sei lá, às Olimpíadas, né? As Olimpíadas de 2016 acho que também vai ser no Brasil, acho. Tá? Não sei, mas principalmente a Copa do Mundo de 2014. E o que o governo poderia fazer é abrir uma secretaria, sei lá, talvez até exista já, não sei, mas ter uma secretaria especial apenas para lidar com a Copa do Mundo. Eu acho que o presidente do Brasil não pode lidar com a Copa do Mundo diretamente. Né? O presidente do Brasil precisa lidar com problemas que são mais relacionados à população brasileira. E problemas relacionados à Copa do Mundo precisam ser relegados para essa secretaria, sei lá, secretaria especial da Copa do Mundo, sei lá, uma coisa assim, né? E porque esse é o problema, né, de muitos brasileiros. Muitos brasileiros estão tendo essa percepção de que o governo brasileiro está dedicando, né, muito dinheiro, muito tempo para a Copa do Mundo e não dando importância aos serviços básicos, saúde, educação, etc. E essa percepção precisa mudar. O governo brasileiro precisa mostrar, né, o presidente Dilma precisa mostrar que o governo brasileiro está trabalhando para outras áreas e mostrar o que exatamente, né, o governo brasileiro está fazendo, né? E tudo que for relacionado à Copa precisa ser através dessa secretaria especial. Acho que o presidente da República não pode chegar na televisão, assim, na imprensa, e falar sobre a Copa. O presidente não pode falar sobre a Copa. Precisa deixar os assuntos da Copa para essa secretaria especial. O secretário especial, sei lá, da Copa do Mundo é a única pessoa que pode falar sobre a Copa. O presidente não pode assim, interferir assim, ou sei lá, ir para a imprensa, ir em público e falar sobre a Copa. Eu acho que esse acho que é um problema que, né, muitos brasileiros estão assim insatisfeitos, frustrados. O governo brasileiro está dando muita importância à Copa e deixando de lado, né, outros problemas como saúde, educação, etc. E acho que esse problema, para resolver esses problemas, precisa mudar, né, a percepção. O presidente da República precisa, né, dedicar mais o seu tempo, e, pelo menos em frente das câmeras, na imprensa, né, para falar sobre problemas que realmente interessam à população brasileira. E inclusive chegou, né, alguns brasileiros assim que apoiando o boicote pedindo aos estrangeiros para boicotar a Copa do Mundo, né, 2014. E isso é algo assim bastante inédito, né? Mas acho que essa é a sensação de muitos brasileiros, de que a Copa do Mundo não parece estar beneficiando diretamente os brasileiros. A Copa do Mundo parece estar beneficiando apenas os turistas estrangeiros, né? E muitas pessoas têm essa percepção, né? Essa é a maneira como muitos brasileiros talvez estejam vendo a situação. Pra mim, eu não sei, porque eu moro no Japão, então, por exemplo, aumento da passagem de ônibus não me afeta aqui no Japão, né? Não tenho. Se eu estivesse morando no Brasil, eu não sei, né? Não sei se eu teria feito parte ou não dessas passeadas, protestos. E aqui no Japão, eu não tenho vontade de fazer protestos, nada, né? Embora muitas pessoas, muitos brasileiros no exterior, parece que fizeram protestos, né? Contra o governo brasileiro, em frente de embaixadas, consulados, sei lá. E, inclusive, sei lá, passeadas na rua. E eu acho que, se você é brasileiro morando no estrangeiro, não sei, não tem sentido, né? Fazer passeatas, assim, na rua. Porque esse é um problema dos brasileiros. Esse é um problema que precisa ser resolvido pelos brasileiros. Os estrangeiros não têm nada a ver com isso, né? Você não pode envolver os estrangeiros no problema que precisa ser resolvido pelos brasileiros, né? Os brasileiros, estrangeiros não tem nada a ver com isso. Você não pode envolver estrangeiros. Você não pode, sei lá, fazer passeatas e falar para o governo britânico ou o governo japonês sobre os problemas brasileiros. O governo britânico e o governo japonês não têm autoridade, não têm poder, não têm direito, né, de interferir nos problemas brasileiros. Mas
E eu acho isso errado, né? Brasileiros no estrangeiro fazendo passeatas, sei lá, protestos, né? Tentando envolver estrangeiros com isso, né? Ou fazendo vídeos no YouTube em inglês. Eu vejo muitos brasileiros fazendo vídeos no YouTube em inglês falando sobre problemas brasileiros. Eu acho isso também muito, muito errado, né? Se for para falar sobre problemas do Brasil, né, precisa falar em português para brasileiros. Não pode falar em inglês para estrangeiros. Não tem sentido isso, né? E acho isso muito errado. Eu sou contra, né? Brasileiros no estrangeiro fazerem vídeos em inglês ou outra língua estrangeira para estrangeiros. Botar para estrangeiros. Estrangeiros não podem, eu acho que não podem se envolver em problemas brasileiros. E, sei lá, né? Essa é a minha opinião sobre essa questão.